Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Luciane e hoje estou fazendo um vídeo cara a cara. É o primeiro vídeo cara a cara com vocês aqui no canal. Geralmente vocês só escutam a minha voz nas narrações, mas a partir de hoje eu vou fazer alguns vídeos assim, mais na frente da câmera, para trazer um conteúdo mais bacana e mais útil assim para vocês no dia a dia. No vídeo de hoje eu decidi trazer vocabulário de papelaria, porque eu acho que é uma coisa bacana para quem quer estar estudando uma língua, português ou qualquer outra coisa. Então, o que é papelaria? Primeiro, o que é papelaria? Papelaria é tudo aquilo que está relacionado com coisas de escola e de escritório, tá? Papelaria também pode ser o lugar onde você compra essas coisas, né? Eu vou na papelaria para comprar papelaria, tá? Então, eu vou para a papelaria comprar produtos de escola, e de escritório, ok? Sem mais enrolação, vamos começar. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês é a borracha, tá? A borracha. Isso aqui é uma bem fofinha que eu vou dar de presente para uma aluna minha que vai começar não nessa semana, na outra. É uma borracha. Então, o que eu faço com uma borracha? Com uma borracha, a gente apaga os nossos erros, né? Então, eu apaguei, por exemplo, uma frase de exemplo para vocês. Eu apaguei a minha resposta com a borracha, tá? Apaguei a resposta com a minha borracha. Então, uma borracha, borracha, tá? Esse é o som do R, borracha, ok? Borracha. Outra coisa que eu uso para apagar, o corretivo. Esse aqui é um corretivo. Esse aqui é um corretivo em fita, tá? O que a gente faz com o corretivo em fita? A gente também apaga erros que a gente fez com tinta, que a gente fez com caneta, né? Então, este aqui é um corretivo em fita e também tem o corretivo líquido, tá? Eu não sou muito fã de líquidos, assim, papelaria líquida, então eu prefiro usar esse aqui. Mas, um corretivo líquido, ele tem algumas nomenclaturas diferentes, né? Pode ser corretivo, tem gente que chama de branquinho, tem gente que chama de liquid paper, que é uma marca que se usava antigamente, eu não sei se ainda existe essa marca, mas branquinho ou corretivo, tá? Hoje em dia eu chamo de corretivo, quando eu era criança eu chamava mais de branquinho, tá? Corretivo. Eu apago, uma frase de exemplo, eu apago os meus erros com o corretivo, ok? Próxima coisa que eu vou mostrar, a cola, tá? O que é a cola? É o que a gente usa para colar alguma coisa, colar um papel no outro, tá? Essa cola aqui é a cola bastão, a gente chama de cola bastão, tá? Tem a cola líquida também, que é cola no formato líquido. Eu não tenho um exemplo aqui para vocês verem a comparação, para quem tá aprendendo vocabulário, né? Mas, gente, é uma cola no formato líquido, a cola branca. Cola líquida ou cola branca, tá? Tem gente que chama de cola branca também. Vários estilos de cola, cola de madeira, cola de isopor. Aí a gente põe o D, né? Cola de madeira, cola de isopor. Tem a cola universal, enfim, cola. Então, eu usei, por exemplo, a cola para colar essas duas folhas, né? Tem uma folha aqui, outra folha aqui. Eu colei usando a cola, tá bom? Muito bem. Depois a gente vai para o mundo dos lápis e canetas e tudo mais. Eu vou começar com lápis, tá? Esse aqui é um lápis simples, tá? Lápis. Agora, quando eu morava em São Paulo, na capital mesmo, eu chamava isso aqui de lápis de escrever. Lápis de escrever, tá? Um lápis de escrever, que é o lápis que a gente usa para escrever, normal. Depois que eu mudei, eu vi que algumas pessoas chamam isso de lápis de lição, tá? Lápis de lição. É um regionalismo aqui, né? Então, ou lápis de escrever ou lápis de lição. Eu escrevo com o meu lápis, tá? Então, eu escrevi uma carta para minha amiga. Não vou fazer isso, a gente geralmente manda mensagem hoje em dia, mas não tem problema. Se você é uma pessoa que não gosta de escrever cartas, você pode escrever com o lápis, tá? Você escreve com lápis, lembra lá, e apaga com a
Borracha, escrevo com lápis, eu escrevo com lápis e eu apago com a minha borracha, ok? Muito bem. Eu não gosto de lápis, eu acho que lápis deixa a letra feia. Eu quero usar o quê? Eu quero usar uma lapiseira, tá? A lapiseira é o lápis mecânico, né? Então, eu tenho uma lapiseira ou eu tenho o lápis. A mesma coisa, eu escrevo com minha lapiseira, né? Eu escrevi toda a prova com a minha lapiseira. Tudo bem, não tem problema. O que eu ponho nessa lapiseira? Porque eu preciso de uma coisa aqui, né? Para escrever. Ele tem uma pontinha aqui, ó. Então, o que é essa pontinha? Como se chama esse material que eu ponho dentro da lapiseira? Esse material se chama grafite. Grafite, tá? Então, aquilo que a gente põe na lapiseira para escrever é a grafite, tá? Grafite. Quando você for na papelaria, você vai pedir lá a sua grafite, ele vai ter a pontuação. Então, por exemplo, essa grafite é uma grafite 07. Eu não preciso falar 0.7, tá? Eu quero uma grafite 07, por favor. E aí, ele vai te dar essa aqui. Eu quero uma 05. Ok, ele vai te dar uma 05. Não sei se tem muito mais variedade que isso, mas enfim. A que eu gosto é 07, grafite 07, ok? Então já temos o lápis, a lapiseira e agora a gente vai começar a falar de canetas, tá? A caneta é um assunto profundo, tá, gente? Tem muitas variedades de caneta, mas eu vou fazer a coisa ficar rápida, ficar funcional para vocês, tá bom? Modo geral, via de regra, a gente fala caneta, é caneta. Me empresta uma caneta, por favor? Você tá numa situação de prova, esqueceu a caneta, meu Deus. Me empresta uma caneta? Me empresta uma caneta? Agora, caneta tem variedade, né? Essa caneta aqui é uma caneta tinteiro, tá? Mais chique. Comprei uma época aí porque eu queria saber como que ficaria minha letra com caneta tinteiro. E, adivinhe? Arrependimento. Minha letra ficou horrorosa com caneta tinteiro, mas valeu a experiência, tá? Caneta tinteiro, essa que tem a pontinha mais chiquetosa aqui, tá? Opa, caneta tinteiro. Agora, e para nós mortais, que não usamos caneta tinteiro todo dia, quais são as opções que a gente tem? A gente tem a caneta esferográfica normal, essa que se chama esferográfica, tá? Aí a gente tem a caneta de ponta fina, que é essa ponta fina, né? Essa pontinha, isso aqui, ó, o comecinho da caneta, onde a tinta sai, se chama ponta. É a ponta da caneta, tá? E essa daqui é a tampa da caneta. Então, a gente tem a ponta da caneta e a tampa da caneta. A gente fecha a caneta com a tampa, ok? Ponta fina. E você também pode ter a caneta em gel. Mas isso importa no dia a dia? Eu preciso ficar guardando que essa aqui é a em gel, essa daqui é a ponta fina e essa daqui é a esferográfica? Não necessariamente. Se você é uma pessoa que é amante de canetas, é bom saber para você poder expressar aquilo que você está querendo dizer. Mas no dia a dia a gente não fala, eu quero uma caneta esferográfica, por favor. Ninguém fala assim, a gente fala, eu quero uma caneta e é uma caneta e tá tudo bem, ok? Bom, agora que acabaram as canetas, vamos falar de tesoura. Exemplo com caneta não precisa, né? A gente escreve com caneta, tá? Eu escrevi, você escreveu, eu escrevo com caneta. E agora? A gente tem a tesoura. A tesoura. Tesoura, a gente escreve tesoura, tesoura com S. Só que aqui na minha região a gente não fala tesoura. Se você falar tesoura, vai ficar esquisito. A gente fala tesoura. Eu falo tesoura, tá? Tesoura. É assim que aqui na minha região a gente pronuncia, tá? Tesoura. Essa aqui é uma tesoura. Tesoura sem ponta, tá? Sem ponta. Ou tesoura de criança. E tem a tesoura com ponta, né? Que é aquela de adulto, né? Que a gente corta coisas para adulto, ok? Depois, o que a gente tem? Ainda no assunto da caneta. Vou voltar aqui no assunto da caneta um minutinho. E dos lápis, que eu acabei me esquecendo. A gente tem o marca-texto, tá? Marca-texto. Então, é o highlighter, né? O marca-texto. Que a gente usa para quê? Sublinhar, tá?
Eu sublinho textos com o marca-texto, tá? Sublinhar é o verbo. Eu sublinhei todo o meu texto da faculdade para a prova. Sublinhar com um marca-texto. Tá, o que mais que a gente tem? Lápis de cor. Lápis de cor. O que é o lápis de cor? É isso aqui, ó. Isso aqui tá sem ponto, peguei logo sem ponto. Lápis de cor, tá? Essa aqui é uma caixa de lápis de cor. Uma caixa de lápis de cor, tá? Lápis de cor, gente, o plural de lápis não é lápises, tá? Não é lápises de cores. É um lápis de cor, 2 lápis de cor, tá? Então aí um porenzinho de gramática. O lápis, ele é sempre plural, tá? Mesmo que a gente esteja usando no sentido de singular, é um lápis com S, 2 lápis, não é lápises, tá bom? Muito bem, lápis. O que mais que a gente tem que é bom usar na escola? Um planner, tá? Um planner. Então, o que é um planner? Ou uma agenda. Tem gente que prefere planner, a gente tá na febre dos planners, né? Que é simplesmente um planner. Você pode falar planner ou você pode falar planner. Tem gente que fala planner, tá? É a pronúncia mais assim, próxima do português mesmo. Mas como a gente tem bastante influência da língua inglesa, a maioria das pessoas falam planner. Não tem nada de errado você falar um planner, tá? A outra versão eu não tenho aqui, mas a gente tem também a agenda, né? Que é aquela que tem os dias marcadinhos e você usa no dia a dia, a agenda, tá? Então, planner e agenda para se organizar. Depois a gente tem os cadernos, tá? Os cadernos. Então, o caderno, a gente tem 2 estilos de caderno. A gente tem esse aqui, que tá vendo, ó, como que é? Me fugiu essa palavra, mas enfim, esse finalzinho aqui, né, esse acabamento aqui, que não tem espiral, que não tem aquela cobrinha, a gente chama de caderno de brochura, tá? E como ele é um caderno grande, você tem um caderno universitário, tá? Esse aqui é um caderno universitário. Então, se você chegar numa papelaria, isso é legal saber, isso é legal falar, olha, eu quero um caderno universitário. Ah, mas e se eu falar, eu quero um caderno grande, a pessoa vai entender? Ela vai entender sem problema nenhum. Mas você pode soar mais fluente do que isso, né? Então você pode falar, eu quero um caderno universitário, porque eu te ensinei que é universitário. Agora, você usa só na universidade? Claro que não, mas por que chama universitário, eu não sei, mas universitário. Agora, ele pode ser brochura ou ele pode ser espiral, tá? Então, quando ele tem isso aqui, ele é um caderno espiral, tá? Brochura, espiral, tá? Com esses acabamentos. A gente também tem... Eu acabei achando uma aqui no meio das minhas coisas. Eu falei, legal mostrar pra eles. A gente tem também, ó, o caderno de caligrafia. Caligrafia, né? Que é um caderno que a molecadinha, criançadinha, usa bastante pra treinar escrita, tá? Caderno de caligrafia. Então, ele é um pouquinho diferente dos Estados Unidos. Eu nunca vi nesse modelo nos Estados Unidos, que é o país que eu tenho de referência, né? No seu país, o caderno é assim também? Ou ele é naquele estilinho... peraí que ficou no treino de coreano da minha irmã. Não é assim que se usa esse caderno normalmente. Mas, como é no seu país? Você tem um nesse estilinho? Ou os cadernos de caligrafia são um pouco diferentes? Então, a gente tem um caderno de caligrafia também, tá? Então, espiral, brochura, caligrafia. Aí a gente tem uma coisa que eu achei legal, ó. A pasta. Pasta em muitas línguas significa o que pra gente é macarrão, né? Pra gente não. Pasta é isso aqui, tá? Isso é uma pasta. O que é uma pasta? É um lugar onde eu guardo papel, tá? É um lugar onde eu guardo papel. Esse aqui é a pasta que tem folha plástica dentro, mas aquela pasta que tem um elástico em cima é pasta. Aquela folha que tem, aquelas que é L, a gente chama pasta L, né? Que ela é aberta aqui, fechada aqui e fechada aqui, né? É um L, né? Pasta L também é pasta, tá? Então, pasta pra gente não é macarrão. É o lugar onde a gente guarda folhas, ok? Muito bem. Outra coisa bacana que tem,
Adesivos. Então, o que é um adesivo? Essas coisinhas aqui bonitinhas, fofinhas, geralmente que a gente cola em caderno, enfim, que seja. Então, o nome em português é adesivo, tá? Adesivo. Mas tem gente que fala sticker, eles falam sticker, tá? Posso falar sticker? Pode, não tem problema nenhum. É um nome internacionalizado, então você pode usar, tá? Mas o nome oficial em português é, pelo menos no português do Brasil, não sei como é em Portugal, mas em português é adesivo, ok? Adesivo. Outra palavra que tem influência estrangeira, né? Influência do inglês, é essas fitinhas aqui. Deixa ele focar. Enfim, essas fitinhas aqui decorativas que a gente chama de washi tape, tá? O brasileiro vai falar mais washi tape, né? Com tape, quem sabe, com uma pronúncia mais puxada para o português, mas é washi tape. Se você falar washi tape, todo mundo vai entender, ok? Depois, o que a gente tem? Tá acabando. O apontador. Esse aqui também é interessante, principalmente para quem usa lápis, obviamente, né? O apontador. Então, eu aponto o meu lápis, né? Aponto o meu lápis no apontador, tá? Apontador. Depois a gente tem o grampeador. Grampeador. Então, o grampeador tem o que dentro? Porque aqui tem bem pouquinho. Tem o grampo, tá? A gente põe o grampo no papel usando o grampeador. E grampear é um verbo, tá? Então, eu grampeei as folhas do projeto, por exemplo. Do projeto para entregar amanhã, que seja. Grampear com o grampeador. Para terminar, a gente tem agora o livro, tá? Esse aqui é um livro didático, tá? Tem uma diferencinha aí. É um livro didático. O que é um livro didático? É o livro que a gente usa para estudar alguma coisa. Então, um livro de história, um livro de português, um livro de italiano, um livro de química, física, a matéria que você quiser, tá? É um livro didático. Agora, no dia a dia a gente fala, eu vou estudar com o meu livro didático, a gente faz diferença? Não, né? No dia a dia eu vou pegar meu livro e estudar. De modo geral, é livro, tá? Mas você pode falar livro didático se você quiser mostrar que o seu português está top. Outro tipo de livro é o livro paradidático ou livro de leitura, né? Agora, gente, aqui que tá, né? Livro de leitura ou livro paradidático realmente é uma nomenclatura assim muito que a gente encontra na lista de materiais para comprar na papelaria no começo do ano para criança. Ninguém fala eu vou ler o meu livro paradidático. Ninguém fala eu vou ler o meu livro de leitura. Eu pelo menos nunca vi. A gente fala eu vou ler um livro, tá? Só que tem essa diferença. É legal saber. É bom saber. Se alguém algum dia falar para você o livro didático é tal, você sabe que é o livro de estudo. E o livro de leitura, normal, é o livro paradidático. Ok? Gente, essas foram as palavras de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil no seu dia a dia. E o que eu quero pedir para vocês? Se vocês gostaram, se esse conteúdo é relevante para vocês, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu like e aproveita a oportunidade para dizer para a gente como a gente pode ajudar você. O que você quer da gente para poder aprender português melhor? Dê suas sugestões de vídeo, a gente vai fazer o melhor, o máximo, para poder te ajudar nessa linda jornada que é aprender uma língua nova e especialmente essa língua tão bonita e tão especial que é o português. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora, 20 minutos de vídeo. Muito obrigada pelo carinho, não deixe de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Beijão!